Olá, graça e paz. Eu sou Edson Oliveira e seja muito bem-vindo ao canal Tocados pela Graça. Em Jeremias capítulo 31, versículo 34, a Bíblia diz assim: Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, e nem o seu companheiro dirá ao outro, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor e até o maior, porque eu perdoarei seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. O perdão que Deus nos deu através de Cristo Jesus na cruz no Calvário, além de nos conceder paz com Ele, como diz Romanos capítulo 5, versículo 1, nos dá também o conhecimento de Deus. Somos conhecidos pelo Senhor e o conhecemos porque fomos perdoados por Ele. E não há nada que mostre mais que conhecemos a Deus do que perdoarmos uns aos outros. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, depois do Senhor dizer a sua oração, que é conhecida como oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: pois se perdoardes aos homens as suas iniquidades, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se vocês não perdoardes aos homens as suas iniquidades, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Então o perdão que tenho do Senhor é diretamente proporcional ao perdão que dou ao meu semelhante, ao perdão que dou ao meu próximo. A relação é clara. Se eu perdoo, sou perdoado. E se eu não perdoo, não sou perdoado. O que significa perdoar? Qual é a importância do perdão? O que eu ganho se perdoar alguém e o que não significa perdoar? Se eu for te perguntar, e eu gostaria que você dissesse isso nos comentários, você tem um conceito de perdão, eu também tenho um conceito de perdão. Cada um tem um conceito, cada um tem o seu conceito de perdão. O dicionário define perdão da seguinte forma: perdoar é absorver da pena, desculpar, anistiar de dívida. Isso é perdão para o dicionário. Mas qual é o padrão de perdão na Bíblia? É óbvio. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 32, antes, sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. E eu gostaria que o versículo terminasse aí, porque como eu disse anteriormente, eu tenho um padrão de perdão, eu tenho um conceito de perdão, e se o versículo terminasse dessa forma, eu poderia dizer que perdoei alguém quando na verdade, biblicamente, não perdoei. Mas o versículo ele continua: perdoe como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O padrão que eu tenho que oferecer para o meu irmão de perdão é o padrão que eu recebi do Senhor. E como Deus nos perdoou? Porque nós temos visto muitos conceitos errados, muitas pessoas pregando o perdão de forma errada, aplicando conceitos errados, conceitos que não são bíblicos. E esse assunto é tão importante e nada revela mais a graça do Senhor sobre a nossa vida do que o perdão que oferecemos para outro. Isaías capítulo 43, versículo 25 diz: Eu, Senhor, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados eu não me lembro mais. Primeiro, o padrão de perdão de Deus é um perdão que não joga na cara aquilo que o outro fez. Se eu digo para você que te perdoo e toda hora falo e toda hora digo e vivo repetindo aquilo que você fez no passado, eu não te perdoei. Você não perdoou o outro se você ainda continua dizendo aquilo que o outro fez com você. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Há muitos que estão presos no passado e não conseguem avançar porque aquilo que deveria ter ficado para trás ainda está diante. Então o Espírito Santo está falando contigo: deixe o passado no passado, deixe aquilo que ficou para trás atrás e avance para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Hoje o Espírito Santo está nos dando liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Há muitas pessoas que falam coisas erradas sobre o perdão. Ah, eu te perdoo, mas você morreu para mim. Eu te perdoo, mas é você lá e eu cá. Eu te perdoo, mas não há reconciliação entre nós. O segundo ponto, o segundo padrão do perdão do Senhor está lá em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, quando a Bíblia diz que um pai tinha 2 filhos. E você conhece a história
chamada História do Filho Pródigo. O filho sai da fazenda do pai, pega todos os seus bens no tempo indevido, não esperando que o pai morresse para receber a sua herança, e ele desperdiça todos os seus bens. E quando ele está na miséria, ele quer se alimentar com comida de porco, e ninguém lhe dá nada. Então ele, caindo em si, ele ensaia um discurso e ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço necessidade? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou até a casa de meu pai e direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele vai, e quando ele vai, a Bíblia diz que o seu pai o avista de longe, corre até ele e se joga ao seu pescoço e o abraça. E ele começa o seu discurso ensaiado: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E o seu pai o interrompe ali naquele momento e chama os seus trabalhadores e pede a melhor roupa. Coloca a sandália nos pés daquele garoto, coloca anel no seu dedo. O perdão de Deus restaura o relacionamento conosco. E o nosso perdão a ser oferecido para outro também precisa restaurar relacionamentos. Se eu digo que perdoo alguém e não restauro o relacionamento com essa pessoa, eu não perdoei de verdade. Eu não perdoei do modo bíblico. Em 2 Samuel, capítulo 13, a Bíblia conta que Aminon, filho primogênito de Davi, estuprou sua irmã Tamar. E quando aquela moça está saindo do quarto do seu irmão, ela encontra o seu outro irmão, Absalão. E Absalão lhe diz, lá no versículo 20 de 2 Samuel 13, minha irmã, o que aconteceu? Aminon esteve contigo? Não se turbe o seu coração, não fique angustiada. Por que aquele homem disse isso? Ele é louco, aquela mulher tinha acabado de ser estuprada e ele diz, não fique o seu coração angustiado. Por que ele disse isso? Porque no versículo 21 diz que Davi soube daquilo e se indignou. Ele se indignou, mas não fez nada. Ele se indignou, mas não cumpriu a lei que dizia que Aminon tinha que ser morto. E porque ele não fez isso, a raiva, a amargura começou a brotar no coração de Absalão. E por brotar no coração de Absalão, ele assassinou seu irmão Aminon, ele fugiu do palácio e da presença do rei. Depois de 2 anos, ele é restaurado à presença do rei. E por 4 anos, ele ganha o coração de Israel e inicia uma rebelião. Você conhece a história de Absalão, você sabe que ele morre. Mas em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 27, a Bíblia diz que ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar. Toda vez que ele olhava para aquela filha e a chamava, ele lembrava da sua irmã. Absalão fez o memorial da ofensa. E Deus está falando contigo, não faça memoriais da ofensa. Sabe aquele print no WhatsApp que você fez daquela conversa que te ofenderam? Joga fora. Sabe aquele memorial que você faz do namorado que te abandonou, aquele anel, aquele presente? Joga fora. O que Deus está nos falando? Jogue fora memoriais da ofensa. Seja livre. Nós vivemos uma falsa cultura evangélica de que eu devo engolir tudo, de que as pessoas fazem tudo contra mim e eu, não, isso é Deus. Não, você pode fazer o que quiser comigo, eu tenho que ficar quieto. Só que a Bíblia diz, em Lucas, capítulo 17, versículo 3, que se o seu irmão pecar contra ti, repreenda-o. O que a palavra está nos dizendo? Se alguém nos ferir, se alguém pecar contra nós devemos ir até ele, ir até a pessoa e falar, você pecou contra mim, você me magoou, você errou comigo. Mas o nosso problema é que nós não fazemos como Mateus capítulo 18, versículo 15, que diz que se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele só. Vá até ele só. O problema é que nós falamos com todo mundo, menos com a pessoa que nos ofendeu. O que Deus está nos falando, seja bem resolvido, fale,
quando te magoarem. Exponha os seus sentimentos, exponha aquilo que fizeram contra você. Esse vídeo termina aqui, nós estamos apenas na primeira parte. Estamos falando sobre perdão. Na semana que vem, na terça-feira que vem, nós vamos falar sobre como perdoar, porque não há nada que expressa mais a graça de Deus do que perdão. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe ricamente.